Olá, time, bem-vindos ao Pô de Peças de hoje. E hoje os nossos convidados, são da Schultz. Temos aqui Gustavo Tabucchi, gerente nacional de vendas, e o Wilson, supervisor de vendas da América Latina. Você já conhece aqui meu convidado, o Mauro, e a gente vai ter um bate-papo com essa empresa que tem mais de 60 anos. Vamos trazer muitos insights e falar sobre a história dessa marca que já é líder no mercado. Espero vocês hoje. Bom, gente, vamos falar sobre liderança, queria que vocês se apresentassem, contassem um pouco sobre a história de vocês, a jornada de vocês profissional, até estarem na posição que estão hoje na Schultz. Por favor, Gustavo. Perfeito. Bom, primeiro agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês, com a JS, o nosso grande parceiro, e estar participando desse podcast que é muito inovador, acho que no nosso setor, essa questão de buscar transmitir conhecimento, dividir conhecimento com todos os colaboradores, Bom, eu na verdade, eu sempre estive no setor de autopeças, eu sou filho de comerciantes, pequenos comerciantes no interior do Paraná, e eu sempre tinha um viés, assim, de estar muito com o cliente, muito em balcão, sabe, sempre gostei muito da área comercial, Eu me formei em engenharia mecânica em Santa Catarina, em Floripa, eu estudei em Floripa, e depois eu comecei numa empresa que na época chamava Remy International, Ela acabou sendo adquirida, hoje ela faz parte do grupo Finia, que acho que uma junção com a Delphi. Eu comecei lá como estagiário, na parte de qualidade de fornecedores. Fiquei 6 meses trabalhando depois como um analista de qualidade. E depois eu tive a oportunidade de ir para o escritório de São Paulo para trabalhar na parte de vendas de exportação na América Latina. Eu fiquei lá bastante tempo, acho que fiquei uns 7 anos por aí. Tive bastante experiência comercial fora do Brasil, não no Brasil. E depois eu acabei indo trabalhar na Valeo, uma empresa francesa, bastante conhecida também. E trabalhei na parte daí de marketing de produtos. Mas assim, com a família morando, meus pais moram em Florianópolis, a família toda em Floripa, eu sempre tive aquela vontade, de estar morando mais perto, estar em Santa Catarina, onde eu fiz faculdade, eu gosto muito da região, e tive a oportunidade de ir para a Schultz, E desde então eu tô há 8 anos na Schultz, antes eu estava como coordenador de vendas e marketing, mercado nacional, 95% hoje da nossa venda ainda é no mercado nacional, a gente tem um percentual ainda pequeno de exportação, mas de fato acabou depois de um tempo, eu acabei sendo promovido a gerente de vendas e continuo também responsável pelo marketing do mercado de reposição. Eu sou o Wilson Saldanha, Eu sou de São Paulo, capital. Diferente do Gustavo, eu nunca imaginei trabalhar com autopeças, Eu sempre gostei de automóvel, caminhão, ônibus, Mas eu nunca nem passou pela minha cabeça isso. Eu tinha vontade de trabalhar viajando, isso sim. Desde pequeno, eu sempre pensava assim, achava legal, Cada hora tá num lugar, tal. Isso eu sempre tinha na minha cabeça. Mas, com o passar do tempo, eu abri uma empresa de promoção. Logo, eu tinha 19 anos com a minha mãe. E fiquei durante 10 anos nessa empresa. E aí, acabei saindo e entrei numa empresa de promoção no setor automotivo. Porém, como eu sou formado em técnico em artes gráficas, eu entrei lá para fazer um trabalho temporário para uma empresa gráfica, produz máquinas gráficas, chama Heidelberg, é uma empresa alemã, e fiz esse trabalho de 3 meses para essa empresa, e acabou que o dono da agência chegou para mim e falou assim, você tem um perfil para trabalhar no setor automotivo, você não quer trabalhar? Eu falei, cara, não tenho nenhum estudo, Eu sou curioso, mas eu não tenho nenhum estudo, tal. Daí ele falou assim, não, isso aí você não se preocupa, a gente dá treinamento, você vai ter o treinamento da fábrica e tal. E acabou que em 2009 eu comecei um trabalho para TRW, um promotor da TRW, daí eu trabalhei lá até 2000, trabalhei pela agência, depois eu fui trabalhar com a TRW direto, na área de vendas, e em finalzinho de 2013 eu saí da TRW, em 2014 eu entrei na Schultz, e aí desde então tô lá, entrei na Schultz como promotor técnico, depois eu passei para consultor de vendas, e agora nessa área que a Schultz está querendo desenvolver mais a área de exportação,
sou muito com o incentivo do Gustavo. O Gustavo me incentiva muito. E aí, com o incentivo dele, a gente vai começar esse trabalho aí mais empenhado em exportação também. E aí, basicamente foi isso. É isso aí, são 10 anos aí de trajeto. O Gustavo tem 9, né? Vou fazer 9 anos agora. Na Chus. Na Chus. 9 anos e? 10. 19 anos de experiência. Exatamente. E se Legal. vocês pudessem levantar quais são os principais pilares ali de liderança da Schultz e a forma da Schultz de fazer gestão de pessoas, que vocês Legal. poderiam contar pra gente? Bom, eu acho que o principal pilar do relacionamento, da liderança, né? Acho que é uma questão muito de confiança. Acho que talvez seria o pilar mais forte que eu entendo na questão da liderança dentro da Schultz. Então é a maneira que, de alguma maneira, eu tento implementar essa questão com a nossa equipe, seja uma equipe de representantes, uma equipe interna, assim como a mesma gestão que a gente sente dentro da parte da alta gestão da empresa, né? Que sentido a confiança, né? Eu acho que a primeira confiança, né? A confiança é de você poder ter uma conversa muito clara e objetiva sobre o que você precisa. A gente tem uma equipe de venda de 16 vendedores e eu sempre falo que eu prefiro uma notícia que não agrade do que uma mentira que contente. Então a gente tem que buscar sempre trabalhar com uma confiança na informação. Segundo, uma confiança do trabalho, que as pessoas de fato estão se esforçando, estão entregando o melhor delas, entendam como um fator muito importante. E eu entendo também a confiança também que eu tenho nos superiores, o Wilson, imagino também dentro da equipe, tenha em relação a que tudo que ele está sendo feito está sendo observado em momentos difíceis, né? Que é onde o relacionamento se mostra mais forte ou não. Entendo que esse é um ponto muito importante da gestão da liderança da Schultz. É muito interessante que até a confiança na cobrança. Né? Isso é muito importante. Tem muito líder que tudo é urgente, tudo é muito importante. E eu acho que quando você começa a ser um líder onde tudo tem uma urgência, tudo é importante, tudo é para ontem, ele acaba perdendo o sentido de senso de urgência, né? Nas demandas que você tem. Então é uma maneira que eu tento fazer até com a equipe de vendas, né? A gente tem, às vezes tem mês que realmente, olha, esse mês a gente tem que estar apertado. Mas quando o mês tá bom, pessoal, vamos seguir vendendo, vamos seguir fazendo as entregas, mas acho que a informação, ela tem que fluir de uma maneira muito objetiva. É que senão aquele formato que você está pedindo, do que você está pedindo, ele perde relevância, né? Concordo. Se tudo é urgente, na hora que for urgente mesmo, vai ser igual aquele outro que não era tão urgente assim. Exato. Então acho que essa é realmente, assim, eu entendo que isso é algo que a gente tem muito legal com a nossa equipe de vendas, né? O Wilson junto aos vendedores também tem um bom relacionamento, uma boa confiança na equipe, né? Acho que esse é um pilar muito importante. Outro pilar, quer complementar, Wilson? Não, eu só ia falar que essa questão de confiança é importante até no relacionamento com o cliente final. Apesar, às vezes, a gente não ter o contato, dificilmente, né? Porque eu e o Gustavo, a gente viaja bastante, a gente normalmente tem um contato direto. Mas tem alguns clientes que não, é só o representante que tá lá, né? Então ele tá representando a indústria, né? Então se você não tem uma confiança ali no que ele tá fazendo, no que ele tá falando, é complicado, né? Então, assim, a gente tenta ser o mais transparente possível para que ele tenha o maior embasamento de informação sobre a indústria possível para repassar isso ao cliente, né? E não ficar ruídos, né? Ou minimizar, porque ruído sempre aparece um ou outro, mas a gente tenta minimizar ao máximo esses ruídos. A comunicação muito aberta. É muito comum em algumas empresas a liderança se colocar numa posição onde você não se sente confortável em dividir realmente as informações ou o pensamento que você tem. E eu acho que é aí que mora, talvez, nas relações, né? Você pode fazer liderados ou liderança, acho que não vem ao caso, mas nas relações humanas é muito importante ter essa possibilidade de fluir, né? Fluir bem as ideias, né? As informações, isso acho que é fundamental e a gente sempre busca muito isso dentro da nossa equipe. Se for ver as nossas reuniões, né, que a gente faz com a equipe de vendas, é sempre assim, tem previsão de 3 horas, mas sempre demora mais. Porque é uma questão assim, ó, pessoal, vocês podem interromper a hora que vocês quiserem para a gente conversar sobre os assuntos. Então, acho que é muito importante você transmitir essa abertura, essa liberdade das pessoas, de fato, expressarem suas opiniões, né? Sendo isso, né, sendo uma empresa que busca uma gestão de essa liberdade de informações, né, de cobranças, existe, eu acho que você também tem que buscar uma liderança muito humilde. Não tem como você buscar informação, sendo que só a sua informação vale. Exato. Então, vou dizer assim, teve até... E às vezes reconhecer, ter humildade em reconhecer que você está errado,
liderado na frente da sua equipe, não é uma das situações mais confortáveis, né? A liderança com escutativo, né? Escutativo. Você falar e não ter escutativo. E assim, eu lembro até agora, isso já há algum tempo, a gente teve uma convenção de representantes que a gente ia ter alguma alteração estratégica, e a gente propôs essa alteração estratégica, e dentro da equipe houve um debate muito caloroso sobre essa estratégia, que talvez não seja uma estratégia errada, né? E de fato a gente voltou atrás e reconheceu que talvez não era o movimento correto. Então uma escutativa, né? E a diferença é, né? E de fato ouvir a demanda da contraparte é fundamental. Eu acho que isso é onde mora grandes chances de crescimento, identificação de oportunidade, é realmente nisso. Você tem a possibilidade de uma comunicação aberta, mas sobretudo que de fato você escute e considere todas as posições das componentes da sua equipe, né? E isso entra no componente, de novo, de confiança, né? Porque o liderado, quando ele percebe que ele está sendo ouvido, ele passa a confiar no líder dele, né? Porque é uma coisa você fala assim, pode falar. E ele fala e... você não dá bola, ou não leva pra frente, não leva adiante aquilo. Não é porque às vezes você não toma uma atitude que você não ouviu. Às vezes não tomar uma atitude é porque realmente você ouviu aquilo, serviu pra você repensar algo, né? Mas não era necessário fazer uma alteração. Que nesse caso é um caso extremo, né? A gente realmente voltou atrás, mas assim, normalmente a gente deixa o debate bem aberto. Algumas reuniões a gente perde algum tempo debatendo, escutando e assim, é uma vantagem a gente estar sempre na rua, porque quando eles falam, a gente sabe do que está sendo falado. Sabe a dor, né? A gente tem alguns exemplos de empresas que o gerente não viaja, né, ou não sai, não tem essa rotina de sair, e acaba que quando o pessoal de rua fala, é aquilo, é uma verdade, porque ele não tem o outro lado, né? E aí é o diferencial, principalmente o Gustavo, né, no cargo dele de gerente, ele tá sempre viajando, então quando alguém fala, ele vai no detalhe, porque ele sabe o detalhe do que tá acontecendo. Mercado é fundamental você tá no mercado, o mercado acaba não morando atrás da mesa, né? Então, de fato, assim, eu me dedico muito a estar junto aos clientes, estar visitando com uma certa frequência, né? O Wilson também, acho que ele mora mais em hotel do que na casa dele, né? E não vejo isso como uma coisa necessariamente boa, mas de fato é algo que, em termos de informação de mercado, é onde o mercado tá, né? Junto aos clientes, conversando, né? Vindo aqui na JS, conversando com e não é só conversando com o pessoal de compras, né? Você tem que ter a habilidade de tentar conversar com os diferentes atores da empresa. É verdade. Né? Então, hoje foi uma oportunidade legal, até a gente tá com o nosso engenheiro aqui, o Juliano, tá conversando sobre a questão de treinamentos com a Kelly, isso tudo é muito construtivo, isso tudo é mercado. Sim. O mercado não se resume a qual produto você vai lançar e que preço você vai posicionar. É muito mais amplo que isso, né? Verdade. Então, de fato, são nessas interações, nas visitas, que a gente acaba aprendendo bastante, né? E mercado, assim, eu me arrisco a dizer, né? Quase 20 anos de aftermarket, basicamente, aftermarket. A gente está no mercado todo dia a gente aprende. E todo dia a gente sabe que a gente não sabe tudo, né? É muito dinâmico. É muito dinâmico. As mudanças são muito dinâmicas. Nosso mercado, ele tem uma componente pessoal, pessoas, muito forte. Então, não é as tratativas, até com as pessoas, são diferentes. Cada pessoa tem um jeito, né? Então, de fato, o mercado ele é muito rico e muito saboroso de você estar aí direto junto aos clientes, junto ao mercado, aprendendo. Isso que o Gustavo falou de pessoas, né? Vocês que têm muitas filiais em diferentes estados, vocês com certeza devem perceber que, dependendo da filial, da região que está aquela filial, a tratativa é diferente. Algo que funciona mais para o Sudeste não funciona no Nordeste, ou funciona no Norte, mas não funciona no Centro-Oeste. A comunicação é diferente, o jeito de apresentar as ideias, de dar feedback também é diferente. Até as estratégias, né? Exato. Dentro do local, você tem uma estratégia diferente. Exatamente. A gente tem esse papo de liderança com a maior parte das empresas, os nossos convidados que vêm aqui, porque a gente tem aprendido muito sobre o valor das relações, né? Sim. E da saúde das relações também. Não só no ambiente familiar, no ambiente pessoal, mas principalmente no ambiente corporativo. Quando vocês falaram de confiança, vocês falaram de comunicação e dessa proximidade com o time, né? Quando as relações são saudáveis, as pessoas trabalham mais felizes, as pessoas produzem mais. E por trás de uma marca de sucesso, de uma empresa de sucesso, essa empresa e essa marca, ela é construída por pessoas. Sem dúvida. Por isso a gente levanta sempre esse papo inicial sobre o jeito de liderar, para que a gente possa se aproximar tanto do time nosso comercial quanto do cliente, falando sobre as pessoas que constroem essa empresa e como essa empresa se construiu fazendo gestão de pessoas, como é o jeito de liderar.
É verdade. E aí eu acho que é um aprendizado muito importante. Legal. Eu vou dizer assim, especificamente, a Chus é uma empresa de mais de 60 anos, né? E a gente é relativamente novo no mercado de reposição automotiva, né? A Chus é uma empresa, de fato, muito consolidada no mercado OEM, é parceiro das principais montadoras do Brasil, do mundo, né? A gente tem um ambiente de trabalho muito bom. Que legal. Muito bom. Eu vou dizer assim que eu não moro em Joinville, eu moro um pouco distante a Joinville, e toda vez que eu vou para Joinville, eu vou com muita felicidade, porque eu sei que eu vou rever as pessoas que eu gosto de estar. Isso é muito Esse é um legal, né? sentimento que, Sim. de fato, eu tenho, genuíno. Então, de fato, é um prazer de trabalhar com as pessoas, não somente das pessoas que trabalham internamente com a empresa, com a equipe de vendas também. A gente tem aqui, até o Humberto está aqui, que é um dos nossos representantes, né? Ele pode depois desmentir para você, mas a gente tem um relacionamento muito saudável, muito de amizade, muito aberto, que eu acho, de maneira geral, muito produtivo. Evidente, né? Todo relacionamento que você dá muita liberdade, ele mora risco, né? Mora risco por quê? Às vezes, quando você tem um relacionamento de muita amizade, algumas circunstâncias fogem do seu controle. É uma circunstância da empresa, uma circunstância de mercado que você, às vezes, tem que tomar algumas decisões que não necessariamente serão decisões pessoais. Mas eu entendo que no frigir dos ovos, no somatório, eu acho que é muito mais produtivo você poder ter um relacionamento mais tranquilo, transparente possível com as pessoas que você trabalha e convive, né? Porque a gente gasta mais tempo, a gente fica mais tempo com os nossos amigos, colegas de trabalho, do que necessariamente com a nossa família, né? Sim. Então, eu realmente acredito e gosto de ter uma relação gostosa com todos da equipe. E isso que o Gustavo falou é interessante porque, assim, a gente percebe pelo nosso departamento que as pessoas que não têm esse ritmo, né? Porque lá a gente estava até comentando, basicamente todos os componentes nossos lá do nosso departamento têm um senso de dono, assim, da empresa, né? Como o nosso departamento é um departamento de 12 anos, a maioria tá lá há mais de 8, então todo mundo se sente parte do departamento, então trata como seu. Então se entra alguém lá e não se adapta, a própria pessoa, a gente não precisa, né? A gente não precisa dispensar ninguém. A própria pessoa não se encaixa, ela já procura outros ares, né? Mas normalmente as pessoas acabam ficando, né? A gente tem lá alguns estagiários que entraram e estão lá. O Juliano mesmo entrou como estagiário. O quê? 9 anos, né, Juliano? 9 anos já também. Então, assim, o outro rapaz também entrou como estagiário, tá lá até hoje. Então, assim, é uma empresa que ela valoriza mesmo e dá oportunidades. É só a pessoa querer, então, ter essa confiança, saber utilizar dessa confiança, que era o que o Gustavo estava falando, porque tem gente que confunde a liberdade e acaba abusando também, né? Verdade. Tem isso. Uma coisa que eu fiquei curioso, você falou que há 12 anos, né, vocês estão com essa célula do aftermarket. Uhum. E até então era só OEM. Só o IM. Só aí. Então, padrões de qualidade, né, que foram construídos aí ao longo dos Sem dúvida. 50 primeiros anos da empresa foram totalmente Vou contar para essa exigência, né? então, vou te contar essa surpresa sua dessa pergunta. Vou te contar a minha experiência particular, é parecida com a do Gustavo aí. Quando me convidaram para trabalhar na Chus, me ofereceram, né, a possibilidade, eu falei assim, mas eu vou vender compressor estacionário, né, aqueles compressores de borracharia para visitar casa de material de construção e tal. Não, é autopeças. Daí eu falei assim, não sei da Chus com autopeças, né? Só vi Mas- aquele cilindrão. Aí vamos conversar. Quando eu visitei a fábrica da Chus lá em Joinville, eu falei, realmente é uma empresa de autopeças que, por algum acaso, faz compressor estacionário. Sem dúvida. Hoje a maior divisão da empresa acaba sendo a automotiva, né? E a gente Legal. tem lá, desde os anos 80, a fundição da Chus atua na área automotiva, fundindo peças do mercado automotivo para a OEM. É a segunda maior fundição do Brasil, né, em toneladas de ferro fundido. E a gente produz para as maiores montadoras do mundo, né? Que legal. Não só aqui no Brasil. Dito isso, acho que é outro ponto muito importante da liderança é a questão de metas claras, né? Ah, verdade. Isso é fundamental para a gestão de uma equipe, né? Saber por onde tá correndo, né? Todo mundo tem que saber. Aquela- Eu acho assim, tanto na informação, então a gente tem uma reunião de vendas, tem muita fábrica que não abre número, a gente abre o número para todo mundo ver. Então quem tá abaixo da meta fica constrangido, mas faz parte do time, vai estar olhando lá os outros crescendo e às vezes o cara não batendo na meta, faz parte. Mas eu acho que é importante primeiro saber o objetivo macro, para onde que todo mundo tá indo, você entender como seus pares estão caminhando, acho que isso é um benchmarking fabuloso, né? Se você só souber de você nunca vai saber se você tá dentro da média, tá dentro da expectativa Não abaixo. existe um parâmetro. O parâmetro é importante. E vou dizer, o Humberto pode
falar, dentro das reuniões, nunca há um constrangimento. Nunca há busca de constranger, pô, você não tá atingindo, você fez errado. Tem sim um senso do grupo, do time crescer, melhorar os processos e crescer juntos. Então, deu um direcionamento, não vou ficar cobrando meta em convenção. Essas cobranças são feitas em particular. São particular, direcionadas, né? Então, acho que, mas é importante o seguinte, para onde que a Chus, como aftermarket, como empresa, o grupo quer caminhar. Então, essa informação sempre vai. Dentro das nossas convenções, sempre participa o diretor, mostrando também a automotiva como um todo, não só no aftermarket, para onde está caminhando. Isso é muito importante. Você entender onde meio que você está inserido e, sobretudo, para onde você está indo. Sendo mais específico, acho que você tem metas muito claras. Eu vou dizer, assim, você às vezes justificar uma meta de venda, um crescimento, não é algo mais fácil do mundo, né? Ainda mais quando você tem 16 vendedores prontos para dizer que você está errado em crescimento, que vai ser metas, né? Mas a gente tem errado bastante, e a gente tem errado para menos nos últimos anos, assim, de fato, o pessoal está entregando bastante bem. Então, acho que é importante ter uma meta clara, sabe? O que você vai precisar. E não estou falando, porque às vezes a meta de vendas é uma meta muito mais fácil, é uma meta de número. Mas essa meta, esses objetivos, têm que ser traduzidos não somente para isso, mas também para a parte técnica, tem que ser traduzido também para a parte de trade marketing, quais estão sendo os direcionamentos, né? Então é importante todo mundo saber e ter valor. Para que está fazendo isso? Acho que você tem um sentimento de valor no seu trabalho, acho que é um dos principais componentes de felicidade no trabalho, você sentir parte de algo importante, né? Um propósito. E de fato você saber quais são os seus objetivos. Como é que você termina um ano como um profissional se você não teve objetivo? Você pode ter feito muito, talvez você tenha a sensação que você não tenha feito nada, ou ao contrário, você tenha feito pouco e ter a sensação que fez muito, né? Verdade. Então, acho que é muito, muito importante ter metas definidas, claras, que às vezes a gente acha que é fácil, mas às vezes não é uma coisa tão fácil de fazer, sabe? Às vezes, para a equipe de vendas é fácil. Tanto que tem que crescer, é um número e ponto, né? Mas o mercado é muito mais do que isso. Como você traduzir esses objetivos, acho que é fundamental para toda a equipe. Não, vocês perceberam que o curioso aqui é o Mauro. Ele já falou 2 vezes. Tenho uma curiosidade aqui. Ele gosta de saber sobre a história das empresas que a gente recebe aqui, né, Mauro? Eu gosto, cara. Toda vez que o pessoal conta a história, depois o pessoal sabe que a gente vai se apaixonando pela empresa, né? Não é? A história, como é que é muito legal. Mas é bacana. A Chus, ela nasceu, é um sobrenome, né? É uma família, né? Lá de Santa Catarina, descendentes de alemães. E aí o seu fundador, lá na década de 60, ele iniciou uma pequena fundição. E essa pequena fundição começou a produzir morsa de bancada. Hoje, o nosso presidente, né? Ele foi um dos primeiros vendedores, né, dessa morsa de bancada aí. Hoje ele tá com 80, o seu Vande tá com 83 anos. E ele ainda tá lá, é ativo na empresa, né? Então a empresa começou com essa fundição, aí partiu para ferramentas, né? Que ele rodava, até tem um videozinho, eu vi hoje na nossa reunião o vídeo passando, ele rodava numa variante azul pelo Brasil, divulgando essa ferramenta, né? E aí entrou nos anos 70 com compressores, né, os compressores estacionários, nos anos 80 em autopeças, e a empresa hoje é uma multinacional com sede nos Estados Unidos, operação na Europa, na Ásia. Eu acho que só não tem operação na Oceania. O resto, a Chus tem operação, ou seja com cliente, ou seja com CD, ou seja com... É muito longe, né, pelo amor de Deus. Mas tudo bom, vai. Então, tirando a Oceania, acho que todos os continentes aí a Chus tem alguma participação lá. É interessante, né? Até o Wilson estava falando do seu Vande, né? O seu Vande ainda está muito ativo na empresa e ele pegava essa variante, ele enchia de produtos dentro e ele ia subindo por Curitiba, ele ia até onde acabasse os produtos e retornava. E é interessante, olha que legal isso, né? Eu sou de uma cidade chamada Jardim Alegre, né? E eu acho que ninguém conhecia, mas o seu Vande ele conhece. Eu tive a oportunidade de conversar um dia, tava conversando e eu sou uma história até interessante, né? Meus pais, como eu falei, eles eram pequenos comerciantes no Paraná e eles foram comprar um compressor de ar para encher bexiga, para fazer campanha e tal, decorar loja e tal. E daí eu estudava engenharia em Santa Catarina, meu pai falou assim, eu comprei um compressor Chus, porque vai que um dia você não trabalha lá, né? Isso, acho que 10 anos antes de eu trabalhar na Chus, né? Então foi muito interessante, por quê?
primeiro, essa cultura de estar muito no mercado é uma cultura que... Porque a cultura da empresa vem muito de cima para baixo do que ela é. Não é Sim. o meu jeito de trabalhar. Tem, mas ele tem uma cultura da empresa que fala mais alto, né? E de fato, o Solvandi, ele era muito presente no mercado. Ele visitava muito, muita gente conhece ele. E daí ele falava, Jardim Alegre, né? Eu falei, eu era de Jardim Alegre. Eu falei, Jardim Alegre, perto de Vaiporã, vendia muito para tal empresa. É sensacional, né? Vocês falaram assim, eu não conheço, de verdade, não conheço outra marca de compressor, só desses compressores de ar, né? Pneumático. Quando fala, só vem a Chus na cabeça. E é sem tirando dúvida. você trabalhar com a JS, trabalhar com Chus, né? A gente ter essa parceria. Então, foi um trabalho muito bem feito, né? Sim, sim. Como marca, como marketing. Quantas variantes tem lá, velho? Eles restauraram a variante, Tem uma variante. tá lá no Museu da Chus, né? Até a morsa de bancada. Ele gosta de falar da morsinha de bancada, ele tem um carinho imenso por isso. A Chus produz até hoje essa ferramenta. E às vezes é bacana você visitar um cliente, a marca é tão querida, que às vezes a gente visita, né, algumas oficinas e faz algum trabalho assim, e o cliente ele faz questão de te levar lá e falar, esse compressor tá há 30 anos aqui, desde que eu abri a oficina, o compressor tá aí e tal. Apesar da gente não ter essa ligação, né, comercial dentro da empresa, mas é bacana como marca, né? Como marca é muito interessante. A JS tem uma filial de São Luís, tinha uma rebitadeira. E o compressor, ele tem a parte do compressor, era Chus. Que eu gerenciava a filial de lá uns anos atrás, e a gente, quando chegou lá, a primeira coisa que eu vi, pô, a marca também é uma boa estratégia, né? Que é grande ali. Sim. E a gente tinha essa a Chus, profecia aí da ela parceria. faz esses compressores, ela faz compressor hospitalar, ela faz compressor odontológico. Nossa, legal. Então, você vai lá na nossa fábrica 2, né, no centro de usinagem 2, a gente tem um centro de comprimir ar, todo com os compressores Chus, é grande, cara, é maior que essa sala aqui. Nossa. O compressor lá é impressionante. E tudo isso produzido por nós lá, né? A Chus que eu conheço também era um compressor desse de encher balão. Eu já fui para motor em loja, já fiz demais isso, aqueles arcos enormes de balão, já conheço só daí. Mas me fala, qual que é o tamanho da Chus? Quantos funcionários vocês têm hoje? Além dos compressores, o que mais fabrica? Dá uma noção da proporção do que é a Chus hoje, desses 60 anos de história. Então, a gente tem na automotiva 3.000 funcionários e mais uns 500 e poucos funcionários da Compressores, né? Então aí você já vê a proporção que a gente estava falando de ser uma empresa automotiva que faz compressor, né? Então assim, são 3.000 funcionários no automotivo e uns 500 e alguma coisa, se eu falar um número exato que eu vou estar mentindo, na linha de compressores. A Chus, ela faz essa linha de compressores, ela tem a parte de ferramentas, né? Hobby, home, tem parafusadeira, tem lavadora, né, de alta pressão, e aí tem a automotiva, onde a gente faz algumas peças aí que dá para montar um caminhão. A gente não consegue montar um motor, mas um chassi de caminhão a gente consegue montar. Quantos mil SKUs aproximadamente hoje em dia? OEM quase 1.000 SKUs e mais quase 1.000 SKUs não aftermarket. Então, de automotivo, aí gira em torno de 2.000 SKUs. Coisa. E quais são os pilares que vocês consideram assim os fundamentais que impulsionaram o crescimento da empresa? Quais foram os maiores promotores? O principal pilar, que é o que a gente estava até falando agora, é relacionamento. Relacionamento, de fato, é um dos pilares mais importantes do nosso negócio. O aftermarket, de fato, o aftermarket em geral, ele é feito por relações humanas muito fortes, né? Então, eu acho que até uma venda diferente de OEM, até uma venda muito mais técnica, muito mais números. Eu acho que no aftermarket tem essa componente muito forte, mas ela tem uma componente de relacionamento muito forte. Solidez. E também é um outro pilar muito forte do nosso negócio. Pelo que a gente já falou aqui em termos de empresa, né? Todo mundo aqui conhecer a marca Chus, relacionar a marca Chus a ar comprimido, que é basicamente os produtos que a gente vende para caminhões, são produtos de freio a ar, né? Inovação acho que é uma componente importante, né, também do nosso negócio. Inovar em mercado de reposição não necessariamente é inovar em peça, né? Eu acho que isso aí não é inovar, isso é uma necessidade. Agora, inovar em mercado de reposição é realmente buscar aí desenvolver ferramentas mais em relação a serviço, né? Trazer possibilidades, soluções, que é muito do que vocês estão fazendo aqui, né? Inovando em serviço, soluções de relacionamento, de contato com os clientes, né? De educação. De educação.
Exatamente. Isso é fundamental, né? E se a gente não parar para pensar, né? Se a gente não tiver um mercado instruído para comprar, instruído para vender, instruído para aplicar, o nosso negócio não se desenvolve. A gente não pode morar num gargalo onde a gente não tenha mecânicos bem qualificados ou qualificados para aplicar as peças, né? Então, todo o movimento que eu acho que de inovação, que eu vejo que há uma sinergia, uma similaridade legal com a JS, é em relação a serviço. Então, de verdade, relacionamento, solidez e inovação são os 3 pilares que, de fato, guiam todas as nossas estratégias dentro do mercado de reposição. E inovar, como o Gustavo estava falando, não é criar coisas mirabolantes, né? Não é nada... Assim, porque a gente tem essa questão, né? Quando a gente pensa em inovação, a gente sempre está pensando em algo... Não, às vezes uma coisa simples, né? Uma atitude simples, você está inovando. Um jeito de fazer diferente, né? Por exemplo, criar um podcast numa distribuidora de peças. Você está inovando, né? Você está inovando. Ah, poxa, mas tá cheio de podcast por aí. Tudo bem, mas de uma autopeça tem. Então, nós estamos inovando. Então, assim, você fazer algo, né, diferente do que está sendo feito, com um resultado, com uma estratégia. Então, eu acho que inovação é uma coisa... Isso o nosso diretor sempre falava, né? A gente precisa sempre estar buscando inovação, buscar um jeito diferente de fazer as coisas. É um pilar muito forte, além do relacionamento e da solidez da marca. Legal vocês falarem isso e nessa similaridade, né? Aproveitar e dar um recadinho para os nossos clientes também, que estão nos acompanhando. A JS tem essa preocupação com essas inovações em oferecer a solução, como o Gustavo falou, diferenciada do mercado, para que você receba a melhor experiência de compra, as melhores marcas parceiras, os melhores produtos do mercado. E os nossos consultores de vendas também são os melhores do mercado. Eles não oferecem só a venda de um produto, mas uma venda consultiva, que é uma solução e um serviço, né, à disposição do cliente que vier buscar aqui peças de freio, principalmente da Schultz na JS Peças. Legal. Muito legal. E aproveitando o gancho que você já aproveitou para falar com os clientes, claro. Você perguntou dos nossos SKUs, né? Então, falando de IM, não é tão interessante para vocês, porque vocês não vão ter acesso a essas peças, né? Mas falando das peças de aftermarket de reposição que estão disponíveis na JS, a gente tem a família de compressores, hoje tem 56 modelos de compressores, a gente tem 32 modelos de reparos para compressores. É importante frisar que os reparos de compressores, eles não se aplicam somente aos compressores da Schultz, tá? Eles se aplicam também aos compressores similares e são 100% intercambiáveis. Nós temos 53 modelos em câmeras de freio, né? As famosas cuicas. Cuica é legal falar que hoje a Schultz ela é original na linha de cuicas para carretas. As nossas cuicas de reposição, elas estão no mercado OEM também. Patim de freio, catraca, né, ajustador de folga, que inclusive está aqui, rolamento de roda, bomba basculante de cabine, cilindro basculante de cabine, bomba de direção hidráulica. Acho que eu falei tudo. Sim, de fato, a Schultz é uma linha bastante completa. Hoje, com tranquilidade, a linha mais completa em sistemas de freio a ar, e sistemas de freio de linha pesada é da Schultz. Então a gente tem desde o compressor uma linha bastante completa, como o Wilson falou, passando por todas as válvulas, servos de embreagem, filtros secadores de ar, né, até a cuíca e catraca, sapatos. Então a gente hoje, de fato, de longe, uma melhor solução hoje para o mercado de reposição, para os seus parceiros, para os seus clientes é a Schultz. Então eu não tenho nenhuma linha hoje que tenha um portfólio mais completo, mais amplo em termos de linha de produtos para freios do que a Schultz. Até pegando esse gancho, você pega a marca A ou B, né? Ela tem o produto dela que ela fornece para a OEM e ela tem na reposição, a outra também. A Schultz tem para substituir as duas. Então a gente acaba tendo o maior portfólio completo no sistema de freio pneumático. A gente pode ter algum compressor que a gente não tenha, mas assim, se você pegar os carros, as aplicações, né, de caminhão e ônibus do mercado nacional, praticamente todos estão contemplados nesse 56. A mesma coisa acontece com as válvulas e aí câmeras de freio, etc. Até uma curiosidade, a gente tem um compressor, né, na nossa linha, que ele é para Mercedes-Benz, é um compressor duplo estágio, eles são 2 cilindros, um estágio maior, outro menor, que você só tem ele importado em concessionária. Então, às vezes, você está procurando aí um compressor desse para ônibus articulado, Mercedes-Benz, ou para caminhão Axor, esse compressor modelo Voigt, a Schultz tem, tá? Tem na JS, inclusive, legal. Pode procurar. Em concessionária ele é muito caro. Não que ele seja barato também na reposição, ele não é, mas pode ter certeza que ele é mais barato com a mesma qualidade que tem lá na concessionária. Então, vocês acabaram antecipando aí
a minha próxima pergunta, que fala sobre inovação, que fala sobre relacionamento com o cliente, que vocês já disseram que é um pilar Schultz. Mas eu queria falar sobre qualidade. E aí, como eu sou a pessoa de treinamento, né, gente? Para mim, nada é óbvio. E vocês falaram, eu já sei o que é, tá? Mas eu queria que vocês explicassem confiabilidade e a qualidade que a Schultz oferece por ser uma marca que fornece OEM, né? O que é isso? O que isso traz de confiança para o cliente final, para o meu consultor de argumento? Quando a Schultz vai fazer um lançamento de algum produto, ele passa por algumas normas, né? Ele tem que passar por algumas certificações que são as mesmas, os mesmos processos que os nossos produtos que são fornecidos para as montadoras passam. Então ele tem que seguir aqueles mesmos padrões e entregar o mesmo resultado de qualidade que esse produto que vai para a montadora. Por quê? Porque é aquilo que a gente falou de solidez da marca. A gente não pode ter diferença de um produto que vai para uma montadora e de um outro produto que vai para a prateleira da Autopeças. A Schultz, ela é uma empresa, apesar de ser uma empresa familiar, uma empresa de 63 anos, ela é uma empresa de capital aberto e existem acionistas, existem investidores. Então qualquer abalo que se tem na marca, a gente tem perda de investimento dos investidores. Então essa é uma das preocupações, a marca da empresa. Então assim, quando a gente vai lançar um produto, esse produto ele passa por um criterioso processo para lançamento. Então às vezes a gente tem o time de vendas e há uma pressão, inclusive nossa, em cima do lançamento de produto, com pressa de lançar, porque a gente vê uma oportunidade, fala, pô, precisa lançar tal produto e tal. Só que o Juliano tem que ter a calma e a paciência de fazer todo esse processo para que a gente traga um produto, né, põe um produto na prateleira da JS que vai seguir o mesmo padrão de qualidade dos produtos que a gente fornece para a montadora. Aí uma outra pergunta, todos os produtos que a gente revende são produtos que a gente tem em montadora? Não são todos. Assim como a grande maioria das fábricas. Né? A gente tem alguns produtos, outros não. Mas todos passam pelo mesmo processo. Sejam eles produzidos diretamente pela Schultz, como aqueles que a gente terceiriza. Existe terceirização, como na maior parte dos fabricantes tem. Só que esses terceiros, eles também têm que seguir esse padrão, eles têm que ter essa certificação. Há pessoas da Schultz envolvidas nessas visitas à fábrica, assim como as montadoras fazem visitas lá, periódicas na Schultz, para ver se a gente mantém o processo. A gente também faz nesses terceiros para ver se eles estão mantendo o processo, estão entregando aquilo que foi prometido, né, aquilo que foi orçado. Então, assim, o padrão de qualidade nosso é o mesmo. Hoje, de fato, a qualidade do produto está excelente, está muito boa. E dentro de todas essas linhas de produtos que o Wilson comentou, então, desde um compressor de ar, que talvez seja o produto mais clássico da nossa linha, né? Mas você pega uma válvula, um servo, uma sapata, uma cuíca, todos os produtos são uma excelente qualidade. Então, gente, de fato, qualidade, eu entendo como o cliente saber o que ele espera de uma marca. Porque se você pega um produto que às vezes está bom, às vezes um produto que está ruim, da mesma marca, ele vai tomar qualidade. O cara vai esperar. Às vezes está bom, às vezes está ruim. Ele vai ter um preço para pagar por isso. E a gente conhece N marcas que são assim. E até saindo um pouco do mercado de autopeça. A gente conhece, né? Marcas que a gente... tudo bem, vou comprar. Mas a gente quer, de fato, trazer... é Schultz, é confiança, é uma marca de mais 60 anos. Então vai ser um produto bom. Então a gente... Dentro da nossa engenharia, esse é a diretriz. Eles lançam produtos, de fato, que são produtos de alta qualidade. Então, dentro de nossos 1000 produtos, os 1000 produtos têm muito boa qualidade e o cliente pode esperar e exigir essa qualidade da Schultz. O que acontece são alguns produtos sensíveis, né? Sensíveis muito da aplicação, do sistema. Isso acontece com embreagem, acontece com turbina, acontece com compressor. Então, assim, aí vai daquilo que a gente estava falando de educação, de treinamento, passa por todo esse processo, até cultural do país. Né? A gente tem uma cultura de dar o jeitinho nosso, né? Aquela famosa gambiarra. Alongar uma haste. Exato. Então aplicar um compressor mais barato no lugar de um que é mais caro, aí ele fala, é parecido, serve, põe aí, entendeu? Então assim, essas coisas acabam culturalmente levando ao produto ter um problema. Isso não passa necessariamente pela qualidade, né? Mas aí o Juliano, ele vai depois gravar algumas pílulas, né, Juliano? Ajudando vocês a entender melhor esse processo que eu citei aqui. Mas uma coisa que o cliente final pode ter certeza, todo produto da Schultz, ele passa pelo mesmo critério de validação dos produtos OEM. Isso é fato. Perfeito. Quero aproveitar a oportunidade e agradecer vocês pelo conteúdo que a gente já postou na nossa universidade corporativa.
corporativa e convidar o time JS a se capacitar, a saber mais, né, um pouco mais sobre a história da empresa e sobre os argumentos de negócio, a parte técnica dos produtos que a gente tem em portfólio. Então, se capacitem, porque a gente quer cada vez mais oferecer uma experiência incrível para o cliente, essa venda consultiva. Então, se capacite e consuma lá o treinamento Shoes na Universidade Corporativa JS. Excelente. É isso aí. E aí, queremos agradecer a vocês, queria perguntar se vocês querem contar mais alguma coisa, falar para o nosso consultor ou para o nosso cliente final sobre a Shoes. E a gente queria agradecer vocês. Muito obrigado pela presença aqui, por contar da história da empresa. A gente se sente parte também da história da marca, dessas pessoas que vocês estão representando aqui, de todas essas 3.500 pessoas, mais ou menos, que trabalham na Shoes. Então, quando vocês vêm aqui, vocês também trazem um pouco do trabalho dessas pessoas para cá. Não, a hora que a gente, desculpa, né, mas a hora que a gente brinca, recadinho de coração, quer mandar um abraço pra mãe. Agora é a hora que fica à vontade. Eu quero mandar um abraço pro seu Ovandi. Também fica meu abraço. Inclusive, aos 3.500 funcionários, de fato, né, a gente acaba sendo um porta-voz de toda uma empresa, de toda uma estrutura que mora por trás, né? Isso. Bom, o que eu queria falar, pessoal, é que a Shoes está investindo muito em novos lançamentos. A gente vai ter uma expansão muito grande do nosso portfólio. Então, tanto na parte de válvulas, a gente vai entrar com algumas famílias novas. Compressor, a gente vai ter muita novidade em breve. Então, contem sempre com uma linha que vai estar sempre expandindo o portfólio, tendo cada vez mais um melhor atendimento às necessidades do mercado. Podem esperar também, da parte da JS, uma parceria da Shoes, de fato, em estar contribuindo com o máximo de informações técnicas. Acho que a gente está muito em sintonia nessa questão de que capacitação é o que vai diferenciar as empresas. Não dá para a gente imaginar, isso acho que é importante para todos nós, para a equipe de vendas, né? Que o diferencial é preço, preço é uma questão de posicionamento. Como é que você vai se diferenciar do mercado? É você se capacitando. É você tendo mais argumento, trazendo uma venda, como vocês falaram, consultiva ao mercado. E o mercado de reposição, linha pesada, demanda muito disso. Sim. Conhecimento é algo que você leva o investimento em você mesmo. Sim. Né? Então, tendo essa possibilidade, a empresa investindo nisso, deixando à disposição, tem que aproveitar bastante. Né? E da parte da Shoes também, a gente deve, em breve, também lançar um portal aí de informações. A gente entende também que a gente deve promover, deve ser um vetor de conhecimento no mercado. Isso é também um dos pontos da liderança, né? Você compartilhar conhecimento. Isso aí é uma responsabilidade não só dos líderes, mas das empresas, né? Em compartilhar, capacitar a sua equipe e capacitar o nosso mercado, que é tão carente, né? Tão carente ainda de informação técnica. Hoje, se você for falar, o Wilson estava falando exatamente, né? Um compressor, uma válvula, eles são sujeitos às condições de aplicação. E quando a gente vai ver, uma falha que dá uma falha no compressor é uma questão de uma capacitação muito básica. Muito básica. Não era uma questão de uma teoria muito aprofundada, não, era uma informação básica. Uma ação básica que um mecânico ou mesmo um vendedor tivesse indicado. Exato. Então, de fato, assim, eu dou parabéns para vocês. Primeiro, a gente agradece pela sua oportunidade. É muito bom estar na JS, foi muito bom estar aqui com vocês. Né? E contem com a gente, porque a gente está muito em sintonia nessa questão de ajudar o mercado a se capacitar cada vez mais. Sim. Muito obrigado. Assim, parabenizá-los, né? Agradecer pelo convite, parabenizá-los pela ação, né? Pelo podcast. Parabéns mesmo, a estrutura de vocês aqui é magnífica. Muito obrigado pela oportunidade de a gente poder falar um pouco de nós, né? E também da Shoes, da uma empresa que a gente está aí há uma década, dedicando a nossa vida. E, assim, é um orgulho para nós ver a empresa, assim, né? Que a gente pegou um departamento que começou do zero, não existia, e ver aonde está e aquilo que a gente almeja com parceiros como a JS, né? A gente sabe a história que vocês têm também. Então a gente brinca, né? Você tem um cliente que você tira uma selfie na fachada e posta no Instagram? Então, se você tem, parabéns. Se não, porque tem alguns clientes que é melhor você não tirar, né? Então não vale a pena ter esse cliente. Né? Então, assim, é um orgulho para nós também ter essa parceria com vocês. Muito obrigado, tá? Só para não deixar de registrar. Pra gente também é um prazer, uma satisfação ter uma marca com vocês. Estenda os agradecimentos a todos os 3.500 colaboradores que fazem parte do grupo. A marca de vocês é muito respeitada pela JS, né, como todo parceiro, mas a gente, agora que conheceu um pouco mais da história, tem um carinho ainda maior. E com certeza a gente vai levar isso através do nosso time de férias aí, que são os nossos vendedores, nossos gerentes de loja, todo mundo, para os nossos clientes, que é quem merece, né? Toda essa qualidade que vocês trazem e essa preocupação em fazer isso chegar da melhor maneira possível para eles,
que são nossos clientes. Show? Fechou, obrigado. Bom, time JS Peças, chegamos ao fim de mais um Pô de Peças, hoje com a presença da Chus e o time da Chus que está aqui em peso. E agradecemos também por vocês ficarem com a gente até agora e até o próximo Pô de Peças.